Seja muito bem-vindo, bem-vinda a esse roadmap do S6 parte 2. E eu vou começar falando um pouco sobre shorthand para nomes de propriedades e de métodos. Esse código tem duas variáveis declaradas no topo, forColor e legs. Quando você bate o olho nesse objeto mouse, automaticamente você já percebe algumas redundâncias. Por exemplo, essa propriedade forColor que tem um valor com o mesmo nome, e essa propriedade legs que também tem um valor com o mesmo nome. Então, na versão S5, mesmo que propriedade e valor de um objeto tivessem o mesmo nome, era necessário você duplicar esses nomes, que é uma bobeira. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse método describe também. Eu vou tirar esse comentário daqui e substituir essas var por const para que a gente comece a transformar esse código em S6. O S6 te dá a possibilidade de remover essas duplicações e escrever essas propriedades de uma forma mais concisa. Se a gente remover a forColor e a leg e exibir esse objeto no console, você pode ver que esse objeto tem a propriedade forColor com valor brown e a propriedade legs com valor 4. Ou seja, se o valor de uma propriedade de seu objeto for uma variável de mesmo nome, por baixo dos panos a engine do JavaScript vai fazer essa atribuição sem você ter que duplicar esses nomes. Vale lembrar que parâmetros também são variáveis. Então se você tem uma função formatUser que usa dois parâmetros como valores de propriedades que têm o mesmo nome, se a gente usar shorthand property name nesse objeto e exibir ele no console, você vai ver que essas propriedades e os valores vão existir no objeto normalmente. Voltando para o nosso primeiro exemplo, eu disse que a gente ia falar sobre esse método describe. Por que eu não passei só uma função anônima para o describe? Porque antigamente, em alguns browsers, se você declarasse uma função anônima e acontecesse algum bug que envolvesse essa função, era mais difícil debugar ela pelo fato dela não ter um nome. Então você vê que tem uma redundância aqui também. Eu precisei duplicar o describe. Com o S6 você pode omitir os dois pontos, a palavra function e o nome da função. Se a gente exibir a invocação desse método no console, o retorno é a string que a gente espera. O destructuring não te dá algo que você já não tinha antes, mas ele te dá a possibilidade de digitar menos e alcançar o mesmo resultado. O que é o destructuring? Começando com o código mais simples possível. Imagina comigo que você tem esse array com 3 números e você quer armazenar o primeiro item desse array em uma variável e o segundo item em outra variável. Ao invés de armazenar esse array em uma const e declarar as duas consts para armazenar esses números, você pode declarar a palavra-chave const, declarar o sinal de atribuição normalmente e atribuir esse array. Só que aqui, onde você declara o nome da variável, você vai abrir e fechar colchetes. Ué, eu estou criando um array novo? Não, não é esse o caso aqui. Você está fazendo um destructing, e é por isso que esses colchetes estão posicionados à esquerda do sinal de atribuição. E aqui dentro, você vai declarar o nome da variável que vai receber o primeiro item do array, que é o número 1. E inserir uma vírgula e declarar o nome da variável que vai receber o segundo item do array, que é o número 3. Ou seja, 1 vai para first odd number e 3 vai para second odd number. Se a gente exibir essas consts no console, elas vão corresponder aos dois primeiros itens do array. Ah, e se eu quiser ignorar um item desse array? Você pode inserir uma vírgula no lugar do item que você não quer atribuir. E se eu quiser ignorar os dois primeiros itens? Mesma coisa, você vai inserir a vírgula no lugar dos itens que você quer ignorar. Agora, se o destructuring funciona em uma simples atribuição inline, ele também pode ser feito em parâmetros de funções. Imagina que a gente agora tem um array com números pares e quer somar só o primeiro e o terceiro número desse array invocando uma função com essa assinatura. Ao invés de simplesmente passar esse array como parâmetro para a declaração da função, e fazer alguma lógica dentro dela para pegar só os itens que a gente quer, a gente pode fazer o destructuring diretamente na declaração dos parâmetros dela. Ou seja, agora a gente pode usar esses dois parâmetros dentro da função normalmente. E se na destructuring eu tentar fazer uma cópia de um valor que não existe? Eu vou diminuir a quantidade de itens do array para que esse exemplo não fique muito extenso. Imagina que aqui no destructuring do parâmetro da função, eu quero pegar o terceiro item desse array e usar ele dentro da função. Se eu fizer isso, o retorno vai ser um none. Por quê? Se a gente exibir o valor do third even number no console, você vai ver que o valor dele é undefined. Se a gente tentar somar qualquer número com undefined e exibir esse resultado no console, você vai ver que essa expressão retorna none, porque undefined não é um número. E é exatamente isso que está acontecendo aqui dentro da função. Primeiro número do array, 2.
mas undefined é igual a none, not a number. E como que você faz para prevenir isso? Declarando um default parameter. Um default parameter é um fallback para prevenir que um parâmetro da função não receba undefined. Se o third even number receber undefined, ou seja, se esse número não existir no array, o zero vai sobrescrever esse undefined. Agora, se a gente exibir a execução da função no console, a soma é feita normalmente e ela não retorna mais o none. E com objetos, como que o destructuring funciona? Novamente, começando com o exemplo mais simples possível. Imagina comigo que você tem um objeto com 3 propriedades e quer fazer uma cópia das 2 primeiras propriedades dele. Lembrando que um destructuring é feito antes do sinal de atribuição. Então a gente pode declarar uma const que vai receber o objeto no qual o destructuring vai ser feito. E à esquerda do sinal de atribuição, a gente pode envolver entre chaves os nomes das 2 consts que vão fazer a cópia das 2 primeiras propriedades do objeto. E se eu quiser ignorar uma propriedade, eu tenho que passar uma vírgula ignorando a propriedade igual quando faz destructuring em array? Não. Em destructuring com objetos, você seleciona as propriedades a serem copiadas só especificando o nome delas dentro do destructuring. Então, se você quiser copiar a propriedade age ao invés de breed, é só você substituir a breed pela age. E aí a propriedade breed vai ser ignorada. Agora, as consts dentro do destructuring precisam ter o mesmo nome da propriedade do objeto original? Não, só que você vai ter que atribuir um novo nome ao nome da propriedade original, usando a sintaxe de atribuição de propriedade de objeto. Então, o que essa sintaxe está dizendo é, eu quero pegar o name, só que eu quero chamar ele de full name ao invés de name. Eu quero pegar a age, só que eu quero chamar ela de years old ao invés de age. Agora, se eu tirar a propriedade age do objeto original e exibir a propriedade years old no console, ela vai ser undefined, certo? Nesse caso, da mesma forma que eu mostrei lá no exemplo anterior com o array, você pode declarar um default parameter para impedir que undefined seja passado como valor para const yearsOld. Se a gente passar um 4 como default parameter da yearsOld aqui no destructuring e exibir essa propriedade no console, o 4 é exibido normalmente. Se a propriedade existir no objeto, ou seja, se a propriedade não é undefined, o valor original da propriedade é atribuído para yearsOld, como a gente pode ver no console. Muito bacana, mas esse exemplo é muito conveniente. E se meu objeto tem propriedades aninhadas? É possível fazer destructuring nessas propriedades? É possível. Imagina um objeto cities que tem uma propriedade Paris, que recebe um objeto com 2 propriedades e uma propriedade Stockholm, que também recebe um objeto com 2 propriedades. Imagina que você quer fazer um destructuring na propriedade Paris, e até aí tudo bem, você já sabe como fazer isso. Mas e se você quiser fazer um destructuring só na propriedade country da Stockholm? Nesse caso, antes de fazer a cópia da propriedade que está no segundo nível, é necessário que você especifique a propriedade do primeiro nível que armazena esse valor, que é a propriedade Stockholm. E novamente, não se engane, a Stockholm não está disponível para você usar, porque isso não é a criação de um novo objeto, é só um destructuring. Por isso que está posicionado do lado esquerdo do sinal de atribuição. Você só escreveu essa Stockholm para conseguir fazer o destructuring na country. E novamente, se o destructuring de objetos funciona em atribuições inline, ele pode ser feito em parâmetros de funções. Então, se uma função recebe um objeto por parâmetro, ao invés de acessar as propriedades do objeto especificando o nome do objeto e depois o nome da propriedade, se você declarar um destructuring como parâmetro da função, dentro da função você só vai usar o nome da propriedade. E obviamente isso dá mais legibilidade para o seu código. Agora, qual que é a grande sacada do destructuring em funções? É que você bate o olho na assinatura da função e vê exatamente com o que você deve se importar. Muitas vezes vão ter situações em que você vai fazer uma requisição e obter um objeto gigantesco no qual você só quer usar uma ou 2 propriedades. Então é mais específico você bater o olho nos parâmetros da função e já saber quais propriedades você vai usar. É um tipo de autodocumentação da função. Eu mencionei default parameters anteriormente, mas eu quero ressaltar a importância dele em mais um aspecto. A gente já viu que um default parameter pode ser passado como um fallback. Então a gente pode, por exemplo, passar um valor default para a propriedade name. Isso faz com que se o objeto que a função receber na invocação dela não tiver a propriedade name, um valor default que a gente definir seja utilizado. Só que a gente pode usar default parameters no objeto também. Se logo depois do destructuring a gente passar um objeto vazio como default parameter do destructuring,
invocar essa função getName sem passar um objeto por argumento e exibir essa invocação no console, o unknown_name foi exibido. Por quê? Quando você usa default parameter passando um objeto vazio, o que acontece é que além de criar um objeto vazio, JavaScript já seta a propriedade name nesse objeto. Ou seja, agora esse objeto inicial tem uma propriedade name com o valor unknown_name. E eu vou falar de um último tópico antes de encerrar essa parte desse roadmap do S6, que são template strings. Eu trouxe de volta o exemplo lá do início para a gente fazer algumas observações nesse método describe. Quando a gente olha esse jeito S5 de interpolar e concatenar strings, é perceptível que o código fica muito sujo só pelo fato da gente inserir uma variável dentro de uma string. Essa é uma das principais dores que uma template string resolve. Para abrir e fechar uma template string, ao invés de usar aspas simples ou duplas, você especifica um par de backticks ou crases. Dentro desses backticks você escreve a string. Nada de novo até aqui. Só que ao invés de ter que usar todo esse nonsense de abre e fecha a string e concatena com mais, você pode simplesmente envolver as variáveis ou as expressões a serem inseridas na string dentro de um par de chaves com um cifrão. Você pode ver no console que a gente alcançou o mesmo resultado da string S5, só que com um código mais legível. E uma template string também tem algumas outras diferenças em relação à string S5. Uma delas é a forma de escrever strings multilíneas. Para você escrever uma string com duas ou mais linhas usando a sintaxe S5, além de ter que concatenar as linhas, você teria que usar o caractere newline no fim da primeira linha para fazer uma quebra de linha. Para alcançar esse mesmo resultado usando template strings, você pode pressionar o Enter e a linha vai ser quebrada normalmente. Um outro problema de escrever strings em S5, necessidade de escapar caracteres. O que está acontecendo aqui? Eu tenho que usar uma barra invertida para escapar essa apóstrofe e fazer a engine entender que essa string termina aqui, depois da palavra água. E o mesmo tipo de problema acontece se você usar aspas duplas. Você vai ter que escapar essas aspas para que elas sejam incluídas como caracteres da string. Agora, se você usar template strings, você pode remover essas barras. Você não precisa mais indicar para a engine do JavaScript que o apóstrofo e as aspas duplas devem ser incluídas na string. Um outro problema clássico que uma template string resolve é a interpolação de expressões em uma string. Imagina que você tem um objeto song com as propriedades name, artist e feature. As propriedades name e artist desse objeto sempre vão existir, mas nem sempre a gente vai ter um artista convidado. Então a gente pode criar um HTML através de uma template string que tem uma condicional na renderização dessa propriedade featuring. E uma última coisa que eu quero que você observe aqui é que uma template string pode ser aninhada dentro da outra. Por isso que essa primeira condição dentro do ternário, que utiliza outra template string, funciona corretamente.